Olá, você que nos acompanha em mais uma aula do nosso curso de Biologia do professor Marcelo Bezerra. Com a aula de hoje, a gente encerra Ecologia. Aquilo que eu te falei, meu fera, uma das colunas de sustentação da prova de Biologia, da prova do Enem, consequentemente das questões nossa de Biologia, é Ecologia. Então a gente foi diluindo ela em capítulos, em temas altamente pertinentes, para que a gente chegasse a ver toda a ecologia. Só aqui no nosso curso você tem todos os assuntos de maneira completa. Então a gente chega agora na última parte, que é uma parte mais requisitada no vestibular. Se a gente fizer um levantamento destas questões que envolve ecologia e problemática ambiental, esse capítulo de agora, essa nossa aula chamada aula 23, é o que vai trazer um maior quantitativo de questões. E olha só, ela não vem só na prova, na parte de biologia, de ciências da natureza, não. Vem também química. A química ambiental também trabalha com alguns pontos que fica na interface entre biologia e entre química. Por isso que a gente vai dialogar aqui esse capítulo, tá? Vamos ver a teoria, tem um vídeo com a matéria bem bacana para eu te mostrar na nossa aula de hoje. Então fica ligado, fica sentadinho aí, fica atento que a gente tem essa aula maravilhosa para você, certo? Olha o nome da nossa aula de hoje, ó, poluição, degradação, impacto ambiental e fontes de energia. Então são coisas que estão entrelaçadas, que a gente vai comentar e vai conversar sobre elas, certo? Então eu vou dar só aquele tempinho para você tomar um copo d'água, olhar a nossa vinhetinha aí, principalmente o que, gente? Se inscrever em nosso canal. Se inscreve, se gostou da aula dá um like, ativa o sininho aí de notificação e fica atento ao nosso canal, porque só aqui você estuda com quem tem tempo para você. Então, meus feras, página 44, pega teu caderno 2, capítulo, aula 23, página 44, e a gente vai começar falando de quê? Veja, quando a gente inicia com o processo de impacto ambiental, poluição, a gente sabe que essa palavra é muito forte, né? Poluir. O que é poluir, se a gente for buscar a origem dessa palavra? É quando você perturba, quando você agride, quando você modifica, quando você gera resíduos para o meio. Isso são atitudes poluentes. E aí, gente, as questões do Enem, desde o novo Enem de 2009, traz você como um agente ativo do processo. É necessário que você não só indique aonde esteja ou onde está ocorrendo o erro, mas sim que você possa ser esse fiscalizador, esse fiscal, né? Como se você trabalhasse no meio ambiente, você fosse um instrumento de defesa das agressões que acontecem em todas as áreas ambientais. A gente sabe que as formas de poluição, elas atingem o ar, que é o que a gente vai começar agora com vocês, atingem a água e atingem também o solo. Então nós vamos trabalhar em cima desses três eixos: poluição atmosférica, poluição aquática e poluição do solo, para que a gente possa entender, sempre colocando você como protagonista, você como indivíduo que vai identificar e vai apontar as soluções. Os itens do Enem pedem isso, que você corrija aquele erro, que você tente mitigar. Olha uma palavrinha aqui, ó, que é bem técnica, que o Enem adora esses termos técnicos. Mitigar significa diminuir, significa minimizar os impactos antrópicos. O que é antrópicos? Causado pelos humanos, causado por você, por mim. Então, quando a gente tem uma atitude que não é uma atitude de responsabilidade ambiental, certo? Então a gente vai começar com a poluição do ar. A gente vai entender que quando se polui o ar, se transmite de forma acelerada e devastadora. O que, gente? Há formas de doenças, partículas poluentes, fuligens, micropartículas que estejam flutuando no ar vão entrar diretamente nas vias nasais, eu estou falando agora, obviamente, no ser humano, e vai comprometer uma função vital do corpo dele, que é a respiração. Para a gente poder conhecer a poluição atmosférica, a poluição do ar, eu convido você para a gente conhecer uma tabelinha aqui que nos mostra a composição atual da atmosfera.
Ele demonstra para a gente quem são os gases e principalmente o seu percentual de distribuição na atmosfera. A gente sabe que isso aqui nem sempre foi dessa forma. Essa distribuição aqui em percentual nem sempre foi assim. Há teorias, há indícios de uma atmosfera primitiva onde você tinha outros componentes que talvez hoje sejam traços na atmosfera atual, do tipo amônia. Lembra disso? Do tipo que? Vapor d'água, o gás metano. Então, o estudo do comportamento dos seres vivos, dos nossos antepassados, nos mostra que a atmosfera primitiva não tinha a mesma composição da atmosfera atual. Essa atmosfera atual, ela foi se formando pela interação biótico e abiótico, pelos componentes de um ecossistema estrutural e funcional. Ora, se na atmosfera primitiva nós não tínhamos gás carbônico em abundância, é porque não tinha ainda o processo de liberação, de emissão desses gases através da respiração. Se você não tinha o gás oxigênio também em grande quantidade como nós temos hoje, é porque não se tinha o mecanismo que, gente, de autotrofia. Há indícios que as primeiras formas de vida foram heterotróficas. Então, para que surgisse a autotrofia quimiosintética, fotossintética, e é na fotossintética que a gente sabe que há a liberação do gás oxigênio, foi preciso o desenvolvimento e a evolução dos seres vivos que realizam. Por isso que passaram-se milhões de anos para que a gente chegasse a uma composição atmosférica atual, onde a gente tem mais de 3/4 do nitrogênio molecular, gasoso, o N2. Lembra que eu falei do ciclo do nitrogênio? A gente não pode nunca deixar os assuntos anteriores. É sempre estar juntando, né? Fazendo emendando os assuntos, como se a gente estivesse no labirinto, para que a gente não se perca, certo? Nunca esqueça disso. Então, no ciclo do nitrogênio, esse nitrogênio molecular, ele vai ser fixado para os seres vivos. Depois nós temos o quê? O gás oxigênio, com aproximadamente 21%. Então, só esses dois aqui, você já tem um quantitativo significativo, né? Quase 100% aqui. E o resto é uma composição mínima de argônio com 0,9 e óleo dióxido de carbono, ó, 0,03. Uma composição muito pequena. A gente sabe que vem acentuando, eu vou comentar isso aqui com vocês, vem aumentando o nível desse CO2 na atmosfera, tá? E aí a gente sabe, obviamente, de maneira artificial isso vem acontecendo. Não é, obviamente, por conta da respiração, é por conta da emissão desse gás através das indústrias, das fábricas, das metalúrgicas, siderúrgicas, os automóveis, né, que fazem a utilização de combustíveis fósseis, consequentemente, a combustão da matéria orgânica, as queimadas das florestas, não é, gente? A utilização de petróleo e seus derivados, como o caso da gasolina, o querosene, o óleo diesel, todos eles emitem dióxido de carbono, o que vem acentuando a quantidade desse gás de efeito estufa, a gente vai ver isso aqui já já, na composição da atmosfera atual. Obviamente, aqui com a quantidade ínfima, muito pequena, você tem os gases que são os gases nobres, né? O neônio, o xenônio, o hélio, o argônio está aqui em cima, perdão. O metano, olha aqui o metano que tinha uma grande quantidade e hoje tem uma baixa quantidade, né? Dióxido de nitrogênio, hidrogênio, o O3, que é o ozônio. Então você tem uma quantidade aqui bem inferior da composição da atmosfera atual, certo? A gente está falando em atmosfera e é sempre bom a gente revisitar as camadas atmosféricas, desde aquela que está próxima à superfície terrestre até aquelas camadas bem mais altas, né? Desde que esteja dentro da atmosfera, já que aqui você tem a exosfera. Então não sofre as forças, as pressões que até essa altitude aqui, ó, ela é capaz de sofrer aonde nós temos composição atmosférica. Nós vamos nos determos aqui, basicamente, a essas duas aqui, ó, troposfera e estratosfera, tá ok? Principalmente a troposfera, porque devido à proximidade aqui, a troposfera deve ter em torno de 10 a 12 quilômetros de altura, é lá que concentram-se os gases normais, gente, os gases que vão garantir o efeito estufa, que é um fenômeno natural. Existe outro ponto que eu quero discutir muito com você durante essa aula, quero que vocês fiquem bem atentos a isso, que muitos fenômenos naturais
pela ação humana, acabam se tornando um fenômeno poluente, mas são reações naturais, são fenômenos naturais. Agora, com a ação humana, com a intervenção antrópica, você acaba gerando aí, agravando esse efeito. É o que a gente vai ver no efeito estufa, é o que a gente vai ver também nas ondas de convecção, que vão gerar a inversão térmica. São eventos naturais, mas pela ação humana a gente acaba comprometendo esse ciclo natural. Então, troposfera vai em torno aqui de quanto? 10 a 12 quilômetros, e a estratosfera que vai aproximadamente 50 quilômetros de altitude. Nessas duas aqui, a gente vai compreender essa oscilação de gases, gerando a questão da poluição, comprometendo a filtração de gases não, de luminosidade, de radiação que vem eletromagnética da luz do Sol. Você sabe que eu estou falando da radiação ultravioleta. Então aqui na estratosfera nós vamos encontrar a camada de ozônio, né? Uma camada de ozônio que foi agredida durante 3 ou 4 décadas, que houve não que seja uma diminuição, porque é irreversível o que aconteceu, mas pelo menos estacionou a agressão a essa porção gasosa que localiza-se mais ou menos aqui entre a metade e o teto da estratosfera, 30 a 50 quilômetros de altitude. Então vamos nos determos mais nessas duas camadinhas aqui mais próximas da Terra, perfeito? Vamos seguir, vamos falar de efeito estufa? Gente, efeito estufa é um fenômeno natural, vamos compreender isso aqui? Efeito estufa não é fenômeno poluente, não, ele é fenômeno natural. E ai do planeta se não fosse o efeito estufa. Ai da vida na Terra se não acontecesse um efeito de calor, que recebe esse nome de maneira pejorativa, fazendo alusão aí a um instrumento muito utilizado em laboratórios, que é uma estufa, para poder manter um calor próximo aqui à troposfera, na superfície terrestre. Calor esse, radiação essa, geralmente infravermelha, que vai manter uma temperatura ideal para que os seres vivos possam se desenvolver, para que a gente possa sobreviver, para que aconteça o nosso metabolismo, para que as plantas reproduzam, as algas se proliferem e nós tenhamos uma exuberância e uma diversidade biológica em nosso planeta. Então, pelo amor de Deus, a gente não vai mais repetir que efeito estufa é poluente de forma nenhuma. O que a gente vai conhecer é o aquecimento global. Aí sim, você tem um fenômeno poluente chamado de aquecimento global. Professor, esses gases aqui se formaram com o quê? Com o curso dos anos, gente. Aqui você tem vapor d'água, dióxido de carbono, que são os gases que têm esse comportamento de criar esse manto aqui gasoso que você está vendo aqui, ó, óxido e dióxido de nitrogênio, óxido e dióxido de enxofre, que ficam aqui nessa região, justamente feito uma abafa, como o próprio nome já diz, para manter a temperatura média da Terra em torno de 15 graus. Temperatura média. Só para você ter ideia, gente, tem publicações de ensino superior, de literatura de ensino superior, que dizem que se não fosse o efeito estufa, a temperatura na Terra ela se aproximaria dos 2 graus. Veja, eu te pergunto uma coisa, será que nós teríamos a diversidade biológica que nós temos? Será que nós teríamos essa variação de seres vivos, né? Essa diversidade de formas de vidas que nós temos sobre a superfície terrestre a uma temperatura como essa? De forma nenhuma. Então tira da tua cabeça essa questão que efeito estufa é poluente. O problema é o acentuamento. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Então esse manto gasoso que fica aqui no teto da troposfera, de 10 a 12 quilômetros de altitude, era como se fosse um lençol fininho. Aquele lençol que a gente usa quando está os meses mais quentes, só para não dormir sem um lençol. Tem gente que gosta muito disso. Então aquele lençol fininho. Então esses gases eram um lençol fininho. O que é que está acontecendo? A ação humana, desde a Revolução Industrial do século XIX, vem fazendo o quê? Vem tornando o que era um lençol fino em um edredom. Olha a diferença. Quando eu transformo um lençol fino, um manto gasoso, em uma camada gasosa espessa, concentrada com gases de efeito estufa potencializados pela ação humana, eu não permito a dissipação dessa radiação aqui infravermelha. E tu sabe o que é radiação infravermelha? Radiação infravermelha é propagação de calor. Então a sensação térmica a cada ano que a gente sente aqui na Terra
Isso aí é um produto da nossa própria ação. Irresponsável. Tudo aquilo que eu falei, o aumento significativo na emissão desses tipos de gases. Perfeito? E isso vai levar às consequências. E eu quero discutir com vocês consequência por consequência do aquecimento global. Agora sim, qual é o problema que o mundo enfrenta? Onde nós temos os encontros, né? Onde os grandes países se encontram para discutir sobre o aquecimento global, o G8, o G7, né? Esses conflitos que envolvem essas nações que são as mais que poluem o planeta, os Estados Unidos que deixa de assinar protocolos de acordo que vai diminuir a emissão de gases de efeito estufa, o famoso crédito de carbono. Você sabe o que é isso, gente? Crédito de carbono é você comprar de uma nação a quantidade que ela tem de emissão desse tipo de gás e ela não emite por ser um país em desenvolvimento, por ser um país de baixo desenvolvimento industrial. Então, os grandes países, a Alemanha, Estados Unidos, a Inglaterra, a França, compram créditos de carbonos de países de aporte industrial menor para poder equilibrar a emissão. Então, esse é o jogo da industrialização, do crescimento, do desenvolvimento. Se a gente for discutir aqui o que vem em primeiro plano, obviamente, é a economia. Questões ambientais sempre ficou para segundo plano, né? Por isso que você acha uma coisa interessante, os encontros, gente, que vem em Estocolmo, né? Aí teve na África também, no Brasil tivemos 2 vezes, né? O Rio depois, Eco 92, depois Rio mais 20. Então, todos esses encontros, por que acontecem sempre em países que não são tão industrializados? Por que esses encontros não acontecem nos países que mais emitem esses gases de efeito estufa? São algumas perguntas que a gente faz, né? Porque muitas vezes ninguém vai virar a arma contra si mesmo. É o que acontece com os grandes países industrializados. Essa briga que fica entre a França, como nós tivemos recentemente, e os Estados Unidos, são situações interessantes. A geografia trata isso também, a história com muita propriedade, né, gente? Mas vamos seguir aqui. Quais são as consequências desse aquecimento global? Mudanças no regime de chuva e circulação do ar. Isso é nítido, a gente tem aqui no Brasil. A gente tem isso aqui acontecendo no Brasil, longas estiagens, ou então períodos do ano em que nós tínhamos estiagem, dilúvios, chuvas torrenciais. Isso é consequência do aquecimento. O que mais? Aumento da frequência de turbulências climáticas, como furacões e maremotos. Gente, há uma estimativa, vou falar isso aqui já já, do aumento do nível do mar, em que aquelas pequenas ilhas chamadas de ilhotas que ficam ali na região da Oceania, elas vão se dizimar, elas vão acabar. Por quê, gente? Porque cada vez mais você tem um avanço do mar sobre essas regiões, né? O maremoto, a movimentação de placas tectônicas no fundo do oceano, em fossas abissais, acabam levando o quê? Um volume de água para cima dessas pequenas ilhas de extensões curtas. Tudo isso consequência dessa alteração climática que a gente vem atravessando. Intensificação de chuvas em certos locais e secas em outros. Complemento o primeiro que a gente discutiu. E isso para a agricultura é terrível. A gente sabe que o mundo é agricultura. O mundo sobrevive da agricultura. E como você altera regimes de chuvas, consequentemente períodos mais quentes, períodos mais frios, intercalando de maneira desproporcional, você acaba comprometendo a lavoura, o cultivo, né, a colheita. O que mais? Elevação do nível dos oceanos. Olha o que eu falei aqui, ó. O que vai comprometer essas pequenas ilhas. Pelo derretimento de geleiras, as regiões polares, cada vez mais a temperatura elevada nos polos, promovendo o derretimento dessas calotas polares. E expansão das águas decorrentes. Águas decorrentes dessas geleiras que aumentam o volume de quê, meus caros? O volume dos oceanos, consequentemente dos mares. Volume d'água, volume d'água. E não precisa ir para essas ilhotas, como eu falei, não. Aqui mesmo em Recife, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, obviamente eu falando Recife, Grande Recife, teve que fazer um projeto de maneira imediata, porque não tinha mais faixa de areia nas praias de Jaboatão, que são Candeias, Barra de Jangada, a Praia de Piedade, não tinha mais. Então teve que aterrar para poder você ter um estreito de areia. Não precisa ir para distante, não. Aquelas praias que se frequentavam agora na região norte de Pernambuco, ali na Grande Recife, em Pau Amarelo,
né? Maria Farinha, Pau Amarelo, fazem parte de Paulista, que é uma cidade da Grande Recife, cada vez mais diminuindo essas faixas de areia. As praias de Olinda, como o Bairro Novo também. Então tudo isso vem diminuindo de maneira significativa. É o avanço do mar. Bora seguir. Eu gosto sempre de citar a El Ninho e Laninha, mas é preciso que a gente entenda que isso aqui são fenômenos naturais, perfeito? São fenômenos naturais. Agora, a intervenção humana é que vem modificando esses ciclos, essas correntes de ar que vêm do Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sul. Então isso vem alterando o ciclo de chuvas no Brasil. Isso acaba reverberando onde a gente espera a chuva em determinado período do ano está tendo estiagem, onde a gente espera o tempo mais seco está ocorrendo fortes chuvas. Um ponto interessante para o aluno poder entender é que quando eu falo, eu vou começar por El Ninho aqui, quando eu falo de El Ninho, eu estou falando, gente, de correntes que estão vindo, trazendo correntes, massas de ar quente, trazendo esse bloco de chuva que é deslocado para onde? Para o sul do Brasil, sul da América do Sul, aonde você tem durante o El Ninho fortes chuvas na região sul e sudeste e seca e estiagem no nordeste, tá ok? Durante o El Ninho. Na Laninha, que é o oposto, você tem correntes vindas do oceano com frio, correntes frias, tá? Aí você tem a modificação no aquecimento das águas. E o que é que isso traz? O período inverso, a proporção inversa de chuvas, fortes chuvas, ó, na região o quê? Norte do Brasil, norte e nordeste, e seca na região sul. Então, quando se tem o El Ninho, você tem uma estiagem significativa no nordeste e chuvas fortes no sul do país. Quando você tem Laninha, que é o processo oposto, devido às correntes de massa de ar quente e fria vinda do Pacífico, você tem fortes chuvas no norte e nordeste e você tem estiagem no sul do país. Repito, são fenômenos naturais, mas que infelizmente nas últimas 3 décadas tem sido verificado pelos meteorologistas que essas incidências naturais, elas estão ocorrendo de maneira mais acentuada, deturpada pela ação do homem, consequentemente. Vamos seguir? Vamos ver algumas consequências mais do aquecimento global. Redução dos espaços de áreas de agricultura, acabei de falar. Cada vez que você tem essa variação e essa alteração, você compromete o solo, você danifica aquelas áreas que eram áreas normais, agricultáveis, deixam de ser, por conta dessa alteração climática que vai comprometer desde o desenvolvimento à colheita de determinado vegetal. E mesmo a gente lembrando, pessoal, que o mundo é industrializado, não tenha dúvida disso, a industrialização, a tecnologia é uma realidade mais que concreta na sociedade contemporânea, a gente não pode esquecer que a agricultura não vai terminar nunca, porque a matéria-prima para a indústria vem da agricultura. Então não podemos esquecer, com toda a tecnologia e industrialização dos produtos hoje industrializados, você tem a agricultura como carro-chefe aí, nos dando a matéria-prima, seja a soja, o trigo, o milho, né, que está bastante presente em produtos industrializados, né, derivados da matéria-prima, da soja, do trigo, do milho, farelo de milho, amido de milho. Então a agricultura, o mundo ainda é agricultura. Grande a desperdício, o consumo, não falo nem a palavra desperdício, consumo de água é na agricultura, de água doce, de água potável. Isso leva o quê, gente? A migração, como ele bota aqui, ó, migração humana em direção a áreas de terra firmes, com o avanço aí dos oceanos, consequentemente o comprometimento nessa agricultura. O que mais? Mudanças de temperatura, pressão e luminosidade no nível das águas produziram alterações profundas nos ecossistemas marinhos. Me dá um ponto aqui que eu quero discutir com vocês, altamente pertinente. Vocês já ouviram falar no branqueamento dos corais, gente? Vocês já ouviram falar nisso? Branqueamento dos corais. Isso é elevação da temperatura na água, nos mares. Pernambuco está sendo vítima disso. E o nosso arrecife de coral, os nossos arrecifes, essa costa coralínea que atravessa o Nordeste e que Pernambuco é privilegiado
com essa formação desse bioma riquíssimo e exuberante que é o bioma coralíneo, está sendo destruído de maneira progressiva pelo aumento da temperatura e a concentração de dióxido de carbono. Gente, o fenômeno chamado branqueamento dos corais é mais que evidente. O Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco já vinha fazendo esse levantamento há muito tempo. O professor Fábio Azim, ele tinha alertado o governo do estado sobre o branqueamento dos corais. Oceanógrafos de Pernambuco fizeram um levantamento dessa parede coralínea que nós temos aqui em Pernambuco e viram o passo a passo da destruição. Professor, por que os corais apresentam cores variadas? Porque nele existem algas que vivem nessa relação mutualística. As algas se alojam nessa formação coralínea, né? Uma junção aqui de um ser autotrófico com um ser heterotrófico, é o coral, trata-se de um animal, e isso você tem cores exuberantes, uma troca mútua de favores. E o que é que está acontecendo? A elevação da temperatura da água vem destruindo. Olha o que está acontecendo aqui. A coloração pela presença dessas microalgas e depois você tem um branqueamento, a destruição progressiva. Olha a imagem aqui, o que está acontecendo. E aí, gente, desde 2014 vem sendo feito um trabalho sério pelo governo do estado, tá ok? Onde eles estão fazendo o seguinte, ó, pegaram pescadores da Associação Pesqueira de Pernambuco, de toda aquela região de praias ali, né, da Grande Recife, obviamente, e o governo do estado financiou a troca desses barcos. Veja que a atitude emergencial foi feita pelo governo do estado junto com a questão marinha, né? Consequentemente, você tem que consultar, obviamente, a marinha. O que é que aconteceu? Os navios que já estavam velhos, navios que já estavam mais antigos, barcos pesqueiros, na verdade, não vou usar não o termo navio, barcos de pesca, o governo fazia o quê? Pegava esse barco para ele, financiava um barco novo para esse pescador, e o que é que era feito com essa embarcação mais antiga, gente? Essa embarcação era naufragada propositalmente. Vocês sabem que essa rocha coralínea, esse bioma, ele pode formar-se até em cima de embarcações naufragadas, sem sombra de dúvida. Então o governo financiava um barco pesqueiro para esse indivíduo, para esse pescador, para essa associação pesqueira, e o barco dele era doado ao governo, como se o governo comprasse o barco antigo. E aí ia para uma determinada profundidade e provocaria o naufrágio dessa embarcação para que ali se desenvolvesse esse bioma altamente importante para o equilíbrio marinho. Uma atitude emergencial, monitorada pela Capitania dos Portos, obviamente, de Pernambuco, a Marinha, junto com o governo do estado e o professor Fábio Azim, o qual eu mando um forte abraço agora, um dos ícones professores da Federal e da Universidade Federal e a Federal Rural de Pernambuco, perfeito? Então, se liga nisso, branqueamento dos corais é um problema de poluição ambiental. Vamos agora, gente, para a poluição local. O que a gente tinha visto agora tinha uma amplitude bem maior. O que a gente vai conhecer ainda dentro da poluição do ar, poluição atmosférica, são poluições pontuais, em locais. Aí eu venho para o smog industrial. Isso refere-se às grandes cidades. Os grandes centros urbanos do mundo inteiro passam por essa situação que você está vendo aqui. Ó. A imagem é ruim mesmo, viu, gente? Não tem nada aqui da nossa gravação, não. Aqui você não chega nem a ver semáforo que tem por aqui, ó. A China acontece muito isso, em Pequim, né, gente? Cidades industrializadas no mundo inteiro, onde o material particulado fica aqui no ar. Então aqui você tem o que nós chamamos de smog industrial, demonstrando a intensa carga poluente que essas grandes cidades têm. Ô professor, e por que isso aqui acontece em certas estações do ano? Será que isso aí tem um determinado momento em que a produção industrial é maior? Não, gente. Isso aqui é decorrente de um efeito natural, não a poluição. Poluição é ação humana. Mas esses poluentes estão aqui próximo à superfície da Terra é decorrente de um evento chamado inversão térmica. Lembra disso? E o que é a inversão térmica? É um fenômeno natural de movimentação de corrente de ar que acontece. Porém, quando estamos em estações frias, em períodos do ano frio, é comum acontecer o que nós chamamos de inversão térmica.
Vamos lembrar comigo quando não acontece inversão térmica. Quando a gente tem essas ondas de convecção aqui acontecendo normal, ou seja, fluxo normal. Lembra comigo uma coisa que é importante? Quanto mais próximo da Terra, devido à radiação infravermelha, você tem mais calor, consequentemente. Não é isso? Tá lembrado disso? Próximo à Terra, você tem o ar mais quente, por conta da radiação infravermelha, a dissipação de calor e o efeito estufa. O que vai acontecer? Quando nós estamos em estações mais quentes, esse ar quente, ele é leve. Ele vai subir naturalmente. Quando ele sobe atingindo camadas mais altas, o que é que vai acontecer? Ele dissipa o calor, o ar fica frio, ele fica mais denso, aí ele desce. Quando ele desce, aquece, aqueceu, ficou leve, subiu, resfriou, ficou mais pesado, mais denso, desceu. E assim você tem normalmente as chamadas ondas de convecção. Evento normal, natural. Agora, quando nós estamos enfrentando o inverno em cidades industrializadas, o que é que acontece, gente? A camada de ar mais próxima à Terra não aquece como deveria aquecer, ela fica fria. A camada quente fica presa entre duas camadas frias e daqui não sai. O que é que nós temos agora, meus queridos? O material particulado aqui na camada de ar troposférica próxima à Terra não consegue subir porque não aquece. Essa camada de ar quente presa entre essas duas frias não circula. Consequentemente, você tem essa imagem aqui, ó. Ou seja, o material particulado na superfície da Terra, causando problemas respiratórios, problemas bronquio-obstrutivos. É nesse período aqui que você tem os hospitais recebendo crianças e idosos para nebulização. Veja o perigo que isso aqui não traz. Agora, se essa cidade não fosse tão poluente como ela é, se essa cidade não emitisse tantos gases poluentes para a atmosfera, podia acontecer esse evento, porque esse evento é natural. Inversão térmica é natural. Porém, esse material particulado poluente, ficando na superfície da Terra, ele vai trazer esses transtornos que a gente acabou de citar para você. Então, mais uma vez, preste bem atenção. Inversão térmica é um fenômeno natural. Agora, as consequências da inversão térmica em cidades industrializadas com alto índice de poluição é que é o fator poluente, é que vai gerar o smog industrial. Perfeito, meus feras? Vamos falar da camada de ozônio agora? Felizmente, com os protocolos, os encontros que aconteceram durante todos esses 30, 40 anos, né? Desde Estocolmo, lá na década de 70, na Suécia, todos esses encontros com esses tratados, esses protocolos, o protocolo de Kyoto no Japão, tudo isso, gente, vem diminuindo de maneira drástica e com um controle severo a emissão de gases leves que destrói a camada de ozônio. Eu vou no ponto aqui determinante, fera, para você não confundir. Preste bem atenção. O ozônio, ele não é um gás de efeito estufa, tá beleza? O ozônio concentra-se na estratosfera. Aquela camada gasosa com capacidade de reter calor, o qual forma a camada de efeito estufa, está na troposfera. Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó? A formação do gás ozônio na estratosfera, que é importantíssimo para o planeta como um filtro natural da radiação ultravioleta, para que toda essa radiação ou parte dela não incida sobre a Terra, trazendo transtornos para as comunidades biológicas que ali habitam. Ô professor, e por que você disse que isso vem sendo solucionado? Porque, gente, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Os gases que destroem a camada de ozônio são gases leves, gases sintéticos, gases industriais. Não são gases naturais. Porque os naturais que são emitidos pela combustão, eles ficam na camada troposférica que caracteriza a camada gasosa de efeito estufa. Porém, os gases sintéticos à base de clorofluorcarbono, hidroclorofluorcarbono, eles são leves. Então eles ultrapassam a camada de efeito estufa e vão se acumular
na camada de ozônio estratosférica. Quando eles chegam lá, eles fazem o quê? Destroem o ozônio. Quando o ozônio ele é formado, preste bem atenção, através da união de uma molécula de oxigênio a um átomo de oxigênio formando o O3, entra em ação o cloro, o flúor, e eles vão o quê, gente? Romper, quebrar essa ligação, destruindo progressivamente os componentes de ozônio da camada de ozônio. Felizmente, a fiscalização, né, a modificação nas indústrias não estão mais emitindo, né, a grande quantidade que emitia desses gases CFC ou hidro-CFCs, que são os gases que vão atingir a camada de ozônio, perfeito? Olha aqui, ó, a gente está acompanhando comigo a radiação ultravioleta. Quando chega aqui na estratosfera, ó, o que é que você tem? A camada de ozônio. E essa camada começa a limitar a penetração dessa radiação ultravioleta sobre a Terra, para que não atinja de maneira danosa, prejudicial a troposfera. Mas lembra de uma coisa, gente, durante décadas, a camada de ozônio ela foi destruída. E essa cratera, não é buraco mais, você vai dizer buraco. Buraco é uma coisa pequena. Essa cratera na camada de ozônio aqui, ela é irreversível, ela não volta mais. Agora, felizmente, parou, diminuiu, para que a gente tenha esse manto gasoso aqui nos protegendo, certo? Essa figura nos mostra aqui, ó, aonde você tem a coloração arroxeada, um azul mais escuro, né, um violeta, você tem aqui o buraco na camada de ozônio aqui no planeta, ó. E essa parte esverdeada, amarelada, é onde você encontra essa formação gasosa. Perfeito? Então não confundir. Os gases que destroem a camada de ozônio não são gases de efeito estufa, são gases leves. E o ozônio, essa camada gasosa, está na estratosfera, enquanto que essa camada de gases de efeito estufa encontra-se na troposfera. Beleza? Consequências da destruição da camada de ozônio. Vamos lá. Nos humanos agora, e nós? As quantidades ainda que pequenas de radiação ultravioleta do tipo B provocam queimaduras, afetam, deprimindo o sistema imunológico, causam doenças como câncer na pele, não é? Queimaduras em globo ocular, veja, gente, ou comprometimento no globo ocular e outros malefícios. Vejam quantos prejuízos. Lembre da questão do câncer de pele, os protetores solares que a gente utiliza, que traz como proteção contra a radiação UVA, UVB, certo? Porque se chegar com incidência muito perigosa e acentuada na superfície da Terra, vai trazer os prejuízos aqui para os seres humanos. O que mais? A radiação ultravioleta tipo B também produz efeitos adversos em animais e plantas, comprometendo o desenvolvimento, o crescimento, a produção de hormônios, que são os fito-hormônios nos vegetais, o desenvolvimento e a reprodução dos animais. O que mais? Essa radiação nos ecossistemas marinhos afeta a reprodução do fitoplâncton. Ô, gente, o que é que representa o fitoplâncton para um ecossistema marinho? Quem lembra? A base da cadeia alimentar. Então, consequentemente, radiação sobre a água marinha, o que é que você tem? Destruição do fitoplâncton, consequentemente, pelo um efeito cascata de uma cadeia alimentar, você acaba destruindo outras formas de vida que dependem desse fitoplâncton, que é o começo, que é a introdução da energia nesse sistema, nesse elo, nessa cadeia. Então, consequentemente, você vai acabar comprometendo peixes, o que vai atingir os recursos pesqueiros. Veja que perigo isso, né, gente? Veja que malefício traz diretamente e indiretamente para os seres humanos. Vamos falar de chuva ácida agora, que também é um efeito de poluição atmosférica, gente. Ah, professor, mas a precipitação não traz essas moléculas para a superfície presente na água, em meio aquoso? Sim, mas a gente sabe que o aumento na emissão, olha, de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, esses gases, quando eles são emitidos pela indústria, eles concentram-se na camada troposférica, que quando há precipitação, juntam-se com a água, formando o quê? Os ácidos, né, gente? Ácido carbônico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido sulfídrico. E isso vem para a Terra, é derramado sobre a Terra, consequentemente, e isso vai trazer prejuízos
a estuários, vai trazer prejuízo ao liminociclo, lagoas, lagos, né, açudes, você tem um aumento na concentração da acidez ali. Veja que prejuízo tremendo, né? A gente fala também, os livros trazem também comprometimento de monumentos, a corrosão a monumentos, né? Monumentos que são o quê? Históricos de uma determinada cidade, bicentenários, tricentenários, obras que representam ali a identidade de uma cidade é destruída por conta da corrosão da chuva ácida. Lembre-se também que a chuva ácida é um efeito de poluição atmosférica, beleza? Vamos para a poluição da água agora? Saímos da questão do ar, estamos para a água agora. Várias formas de vida você tem na água também, né, gente? E isso a gente vai identificando o comprometimento. Vamos seguir. Essas fontes da água a gente divide em dois aspectos. As fontes que são pontuais e as fontes que são difusas. Não entendi, professor, por que esse termo pontual e difusa? Essa pontual, você pelo menos identifica aonde ela nasceu, o nascedouro dela. Que isso aqui pode ser, como diz aqui, ó, a indústria que está utilizando, está jogando fora resíduos efluentes aí do material que está sendo utilizado nas lavagens, né? Vamos lembrar o que acontece muito aqui em Caruaru e região. Aquelas indústrias fazem a lavagem dos jeans, né, gente? É muito forte aqui na nossa região, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Toritama. Então, aquela substância, o jeans, quando ele é lavado, está sendo jogado aonde esse líquido, né? Eu conheci algumas lavanderias lá em Toritama que tem esse comprometimento. E não jogar ali no Capibaribe, o rio Capibaribe que passa ali na cidade de Toritama, mas muitas não têm. E são fontes o quê? Pontuais, ó. Esgotos abertos, jogando restos, dejetos da atividade humana. Isso é o chamado pontual. E o que é o difusa? Esse difusa aqui é complicado. Escoamento da agricultura, como é que eu vou saber? De onde veio? Qual é essa fonte aí, ou esse local de agricultura de onde está vendo aqui a poluição que está atingindo o liminociclo? Então a difusa é muito mais complicado. Água de logradouro, não tem como, é via urbana. Não tem como a gente saber qual é a fonte dessa poluição. Então a poluição da água a gente divide em pontual e difusa. Pontual, mais fácil de corrigir, de identificar, e a difusa é bem mais complicado de você identificar e corrigir. Vamos falar um pouquinho sobre DBO. O que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. Esse é o principal vilão quando a gente fala na morte de um lago, de um rio, quando a gente fala de um determinado liminociclo, que é um ecossistema de água doce, onde os peixes estão morrendo, onde as algas estão morrendo, ou seja, todo o equilíbrio ecossistêmico está sendo destruído. É por conta do chamado DBO, o consumo excessivo de oxigênio dissolvido na água, baixando o nível de CO2 e, consequentemente, matando os seres que precisam do oxigênio dissolvido na água. Vem conhecer comigo agora um exemplo clássico disso: eutrofização. Eutrofização é o aumento da matéria orgânica em um lago, em um rio, em uma lagoa, em um açude. Então, quando você tem esse aumento, proliferam-se macroalgas, microalgas que vão para ali porque tem disponibilidade de recursos. Só que isso vai levar o quê, gente? O aumento na demanda bioquímica de oxigênio, aonde esse oxigênio será consumido dessa água, e aí você vai ter o quê? A morte em série de crustáceos, moluscos que vivem ali, das próprias algas que ali estão, pois elas respiram também, de peixes que sobrevivem nesse ambiente. A eutrofização é o grande vilão dos rios que cortam o Brasil afora, as grandes cidades, as pequenas cidades também. O rio Tietê em São Paulo, o rio Pinheiro. O que mais? O rio Ipujuca em Caruaru. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma matéria que a gente fez sobre o rio Ipujuca, mostrando a eutrofização como é severa. Olha como é que a gente tem aqui em situações normais a quantidade de elementos que vão aumentar essa carga de nutrientes, como nitrogênio e potássio, em quantidade suportável. A quantidade de algas aqui também é essencial em equilíbrio para a sobrevivência desse ecossistema aquático, consequentemente a vida dos peixes. Consomem oxigênio, as algas produzem, liberação de CO2 que ela vai utilizar na fotossíntese, e assim estamos em equilíbrio. Aí a gente tem a ação humana aqui, ó, industrial, residencial, agricultura. Os fertilizantes para a agricultura são NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Não é assim? Olha aqui, ó, o nitrogênio e o fósforo. Aumentam a quantidade de disponibilidade de recurso nesse ambiente. Consequentemente, proliferam-se as algas, micro, macro,
cobrindo o leito desse rio, desse lago. E aí você tem um aumento no consumo de quem? De oxigênio, que leva à morte em série. Não só das próprias algas, como também dos peixes e dos demais componentes dessa comunidade biológica aquática. Isso é o que nós chamamos de eutrofização. Beleza? Vamos ver as consequências dela. Excesso de nutrientes, a gente acabou de falar. Aumento de biomassa, você tem uma reprodução significativa. Principalmente dos seres ali produtores, micro e macroalgas. Redução da aeração, consequentemente a quantidade de oxigênio vai diminuir. Você tem um aumento da DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e a diminuição desse oxigênio dissolvido na água. Morte dos organismos sensíveis, pois são aeróbicos. E em condições anaeróbicas é o que a gente tem, né? Bactérias anaeróbicas se instalam lá, o nível de O2 caiu. E essas bactérias geralmente liberam gases à base de metano. Está aqui aquele mau cheiro que a gente sente. Né? Aquele canal ali da Agamenon Magalhães em Recife. Ali é um exemplo clássico de eutrofização, mau cheiro desgraçado. Os córregos aqui, os canais do Rio Ipojuca, do mesmo jeito também, gente. Isso é a eutrofização, o principal vilão da ação humana sobre o ambiente de água doce, né? Quando a gente pega aquela bolsinha de resto de lixo orgânico e joga, pessoas que vivem em locais arrodeando, ao redor, em área ribeirinha do Rio Ipojuca, aqui em Caruaru, e ficam jogando lixo, resto de matéria orgânica, aumentando o concentrado de nutrientes. Olha aqui uma imagem de eutrofização, a proliferação de macroalgas, de vegetais como a baronesa. Vamos seguir. Outra forma de poluição da água, né? Vazamento de navios petrolíferos, né, gente? Óleo diesel, petróleo que cobre a superfície da água, comprometendo as algas que vão realizar o processo fotossintético. Isso é terrível. Tivemos recentemente, lembra do vazamento aqui no Brasil? Se não me engano, no finalzinho do ano passado, começo desse ano. O navio é venezuelano, não veio de uma plataforma petrolífera da Venezuela, não era aqui do Brasil mesmo. E aquele avanço de óleo sobre as praias do Nordeste. Vocês estão lembrados disso? Poluição das águas, gente, infelizmente. O que mais? Lembra disso aqui, ó, metal pesado? O mercúrio que o garimpeiro utiliza. Mercúrio é um metal líquido que vai reagir com o material de valor, o ouro, separando ele do cascalho. E aí ele usa aqui, ó, e fica misturando com a água, contendo aqui, que ele coloca propositalmente esse mercúrio, para separar o que é precioso do que não é precioso. Só que você tem um porém, essa água aqui ela já está contaminada por esse metal pesado. Consequentemente, isso aí vai se acumulando nos níveis tróficos. Lembra do que a gente chama de bioacumulação? Comprometendo quem? Os peixes, esses mesmos peixes que são alimento desse pobre garimpeiro, né? Desse indivíduo que explora os recursos naturais. Então veja o efeito aí que é danoso, altamente prejudicial para os rios que cortam a região norte, já que o garimpo é muito forte no Pará, no estado do Amazonas, não é? Acre, Tocantins, Roraima. Então você tem ali o garimpo muito forte, consequentemente a poluição dessa água por esses metais pesados. E aqui a gente vê uma condição que é muito comum nas cidades, né? Pessoas vivendo em situações altamente vulneráveis aqui, ó. Olha a situação do lixo eliminado nesse córrego aqui, gente. Quantos micro-organismos patógenos não tem aqui, né? Quantos animais vertebrados que são hospedeiros, olha aqui, um suíno, um porco, hospedeiros de vermes ou de formas microbiotas de doenças, né? Vírus, bactérias, protozoários, você tem aí no material. A poluição da água acaba acarretando no desenvolvimento de micro-organismos ali. Consequentemente, quando chove, ó, essas galerias estão todas obstruídas, essa água extravasa. Isso aqui não vai servir de nada, essa parede, esse pequeno dique que tem aqui, não vai proteger essas pessoas. É óbvio que eu não quero entrar na questão social, ninguém mora aqui porque acha bonito, minha visão é linda, abri a janela, estou vendo isso aqui. Pelo amor de Deus, ninguém é hipócrita não. Moram aqui em busca de quê? De sobrevivência. O rolo compressor social das grandes cidades, as pessoas querendo sobreviver. E aí vem para uma situação como essa e ficam se amontoando em áreas ribeirinhas para tentar ter uma vida digna. Mas infelizmente aqui, ó, biologicamente, ecossistemamente, isso aqui não é uma vida digna. Não é. Essas pessoas aqui que sofrem as consequências, muitas vezes, da mochila que ela joga aqui, ó. O caminhão de lixo não passa aqui para recolher o lixo que ela está. O mesmo que passa é no começo da rua, ela não vai lá, acha mais fácil jogar aqui. É o efeito bumerangue, gente. É a lei do retorno. Eu vou te mostrar agora uma matéria que nós fizemos para o programa Cotidiano, tá? Com Marcela Calado, mando um forte abraço para Marcela. E a gente tem um quadro lá
onde a gente coloca alguns pontos importantes sobre meio ambiente, sobre saúde. Se liga nessa matéria que a gente fez em um bairro aqui de Caruaru. Daqui a pouco eu volto. Bom, agora eu vou chamar um outro querido, que é o nosso professor Marcelo, porque hoje ele vem falando sobre um assunto muito importante, leptospirose. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que nos acompanha. Dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Será que temos motivos para comemorar? O que é que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente? Como estamos cuidando de nossa verdadeira casa? Caruaru, que é a nossa realidade. O que a gente pode encontrar aqui de manutenção dos recursos naturais que a capital do Agreste nos dá? Vamos falar sobre isso nessa dica de hoje, sobre o Rio Ipujuca e a urbanização irregular na cidade de Caruaru. Toda cidade que tem desenvolvimento de urbanização, é preciso ter projeto para saber onde as pessoas possam criar suas residências. Aqui nós estamos num bairro em Caruaru, onde é nítido essa falta de planejamento na urbanização. As casas ocupam a mata ciliar que é a mata ribeirinha, que está na borda do nosso rio Ipujuca, que contém a vazão desse rio quando temos fortes chuvas. Essa vegetação que encontra-se na borda do rio, essa chamada de mata ciliar, é muito importante para a retenção, principalmente de quê? Da vazão do rio, quando esse rio encontra-se cheio. As fortes chuvas aumentam o seu volume e essa mata ciliar ela vai segurar a terra, segurar depósitos que, não tendo, vai para o fundo do rio, vai para o leito do rio, diminuindo aí a profundidade. Isso faz com que a água transborde e invada as casas, trazendo prejuízos não só físicos para as residências, mas também prejuízos biológicos com diversas doenças que acabam invadindo as casas. Muitas vezes a própria população é que joga o lixo no córrego. Esse lixo ele vai cada vez mais dificultar que a vazão do rio passe livremente por essas vielas, por esses caminhos que já são feitos artificialmente, com o crescimento irregular e com a urbanização devastadora que condena o curso natural do rio. Quando se chove, gente, essa água que não tem mais para onde escoar, acaba transbordando. E muitas vezes, parapeitos como esses aqui são insuficientes para que a água transborde. O grande risco é que animais roedores, como os ratos, eles se contaminam com a bactéria chamada de leptospira e acabam transmitindo para as próprias casas, as próprias residências, uma doença onde o rato é vetor, chamada de leptospirose. É difícil imaginar que há 60 anos atrás, esse rio era navegável, esse rio era fonte de lazer aos caruaruenses nos domingos, onde eles conseguiam ver a paisagem de Caruaru em barcos, em jangadas, que navegavam tranquilamente pelo nosso querido rio Ipujuca. Esse cenário, gente, que parece ser um cenário irreversível, na verdade, tudo isso poderia modificar se o poder público, em parceria com a sociedade, resgatasse um rio que agoniza, um rio que representa a identidade de Caruaru, um rio que nos representa em toda a sua essência. Isso aqui é vida, porque vida é água. Marcela, um forte abraço para você, um abraço para você que acompanha o programa Cotidiano e até uma próxima. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou receber um médico aqui no estúdio, porque ele vai conversar comigo sobre os perigos da automedicação. Me espera que eu volto rapidinho. Tá aí, gente, a realidade de Caruaru, não só de Caruaru, né, de outras cidades também que passam por essa situação de vulnerabilidade social, infelizmente, que essas pessoas acabam sofrendo, né, por essa condição aí imprópria de moradia. Vamos voltar agora com outra forma de poluição, poluição do solo, nem mais nem menos prejudicial do que o ar, do que a água. Poluir o solo é também poluir a água. Não esquece, gente, que os lençóis freáticos, eles são subterrâneos. Então, quando você contamina o solo, você acaba contaminando também a formação desse lençol aquífero que está embaixo da terra, consequentemente formando lençóis freáticos, onde essa água vai retornar, não vai? Ela não retorna, formando as nascentes, os olhos d'água. Então você tem aí o surgimento de rio, né? Bora seguir com poluição do solo. Não tenha dúvida que o maior vilão para isso é o lixão a céu aberto. Aí a gente volta à questão do problema das grandes cidades, né, o descarte do lixo de maneira irregular, lixo domiciliar, lixo hospitalar, lixo orgânico, tudo isso, gente, descartado de maneira errada, você vai ter esse amontoado aqui, né? Locais, terrenos que viram lixões a céu aberto. Isso aqui é um celeiro de doença.
Isso aqui é uma porta escancarada do desenvolvimento de doença. A gente vai lembrar de uma coisa, gente, esse material vai ser decomposto. A quantidade de matéria orgânica que vai se acumular no solo, poluindo o solo, é muito grande. Vocês lembram da formação do churume, não lembra? Churume, gente, é o produto, é uma papa, como se fosse uma solução enegrecida, rica em matéria orgânica. Qual é a tendência do churume? Olha só, adentrar no solo, atingindo o quê? Os lençóis freáticos. Olha aqui o que a gente tinha falado até agora, quase agora. Então isso aqui vai se acumulando, ó, e contaminando o lençol freático. Beleza? Então, o lixo descartado de maneira irregular é um dos grandes vilões de contaminação de quê, gente? Do solo. Aí você destaca aí, consequentemente, o chorume, certo? O que seria correto, professor? Correto seria um aterro sanitário. Isso requer infraestrutura, isso requer, consequentemente, a disponibilidade e o querer fazer dos poderes públicos, um local adequado, um estudo geográfico, topológico desse terreno, para saber se lá pode ser o quê? Um aterro sanitário. No aterro sanitário você tem essas lâminas aqui, ó, que são chamadas células de lixo, que são cobertas por terra. Essa imagem aqui que você está vendo, gente, vocês têm no material de vocês, você está vendo aqui o lixo sendo colocado aonde você revegeta o local. Isso é muito importante. Depois que você colocou as células de lixo, para que o solo não fique instável, com as camadas de lixo coberta por uma lona, coberta por terra, você planta gramíneas e árvores para poder sustentar esse solo. Senão o solo fica irregular, acontece erosão, e aí você vai expor novamente esse lixo que estava coberto. Então aqui você está vendo ó, que essa camada que tem vegetação aqui do aterro sanitário, ela não vai mais ser utilizada. E aí você revegeta. O que é esse tanque aqui, professor? Essa camada aqui, esse tanque contendo churume, é um dreno onde você está tendo a decomposição do lixo e o cano está trazendo aqui para esse tanque, onde essa água vai ser tratada para não contaminar o solo. Jamais esse terreno aqui pode ter um lençol freático para não haver risco de contaminação. Gente, com a decomposição por bactérias metanogênicas, formam-se gases à base de metano. E a gente sabe que o gás metano ele tem combustão. Por isso que você tem canos aqui, ó. Vou te mostrar numa imagem aqui, fica melhor. Olha aqui, ó, uma fotografia da construção de um aterro sanitário. Esses canos aqui, ó, são gasodutos para liberar o gás metano. Porque se ele concentrar, ele explode. Ele vai expandir, vai explodir, gerar combustão. Então isso é infraestrutura, isso é planejamento, quando se fala em aterro sanitário. Compostagem, olha aqui uma saída bem interessante. Olha aqui uma saída indicativa aí para as grandes cidades. O que fazer com o lixo? Você vai utilizá-lo e vai preparar esse lixo, essa matéria orgânica, para ser um fertilizante para o solo. Essa compostagem é simples de fazer, ó. E você vai enriquecer o solo com nutrientes para o plantio. Ao invés de deixar esse material orgânico, compostagem só é feita com lixo orgânico, restos de alimento, cascas de frutas. E aí você reutiliza, ó, transforma em matéria orgânica e coloca no solo para adubar esse solo. Então a compostagem tem até uma estação de tratamento, gente, de triagem lá em Sairé, que faz isso aí divinamente, né? A UCT de Sairé, que é uma estação, uma unidade, perdão, de compostagem e tratamento. UCT, que tem lá, que faz, eu conheci, que faz esse trabalho aqui bem bacana, gente, com o lixo lá produzido pelos moradores de Sairé. Perfeito? Incineração seria outra saída, desde que seja, obviamente, um incinerador industrial, contendo toda a regulamentação para poder queimar esse lixo. A queima desse lixo vai gerar gás carbônico, vai gerar vapor d'água, energia térmica, ó, que você pode utilizar. Muitas vezes você usa a incineração de matéria orgânica para gerar energia, né? Então seria outro mecanismo. O Enem vai querer que você aponte saídas, soluções para o que fazer com o lixo. Então incineração é outra, compostagem é uma, incineração é mais outra, para a gente diminuir, para a gente mitigar a poluição do solo. Olha aqui, ó, reciclagem é outra saída também. A separação do lixo para a destinação correta, gente. Lixo que é reciclado, aquele que não é reciclado, o que for reciclado, o papelão, o alumínio, né, o vidro, é preciso destinar. Agora,
tem que ter uma estação de lixo de coleta seletiva, consequentemente, de separação. A gente chama de ecoestação. Recentemente, Caruaru adquiriu uma ecoestação. É preciso ter uma coleta também seletiva. Não adianta você em casa separar o que é reciclado do que é reciclado. E, infelizmente, os trabalhadores que são trabalhadores merecem todo o nosso respeito. O catador de lixo só tem aquele caminhão, joga tudo dentro. O que adianta? Não adianta nada. Você vai misturar tudo novamente. Tudo aquilo que você fez em casa, identificando pela cor da bolsa, a bolsa preta, a bolsa transparente, não serve mais de nada. Então a coleta seletiva é o primeiro passo. Você dentro de sua casa com a responsabilidade ambiental e aí depois essa coleta sendo destinada para essas ecoestações para que se possa fazer a reciclagem. Então reciclagem também é uma forma da gente diminuir esse resíduo, né? Essas sobras que vão gerar poluentes. Perfeito? A gente está finalizando nossa aula, o que nós vamos ver agora é energia e meio ambiente, essa partezinha final agora com vocês. Química também trabalha com isso, viu, gente? A química ambiental fala muito disso aqui, a geração de energia. É preciso gerar energia. Energia é um dos eixos de sobrevivência da vida como um todo. Agora, gente, de onde tiramos a energia? Da matéria-prima. E toda matéria-prima que é utilizada como fonte de energia gera o quê? Resíduo, gera poluente. Então não dá mais para a gente varrer esse poluente para debaixo do tapete. É preciso ação. É preciso a gente buscar fontes alternativas menos poluidoras. Rapaziada, escuta o que eu falei agora, menos poluidora. Não há fonte de energia que não polua. Agora é a lei do quê? Quanto menos, melhor. Se eu tenho uma fonte altamente poluidora e eu substituo por uma fonte que polui menos, a gente já está no lucro. Então vamos começar entendendo a energia dentro desse meio ambiente. Olha a realidade do Brasil aqui em percentual, né? Esse jogo está virando, mas ainda está muito lento. A gente tem aqui, ó, 36,5%, você tem essa imagem aqui no seu caderno, acompanha comigo. Da energia gerada e utilizada no Brasil em que? Petróleo e derivados de petróleo. Mais de um terço, gente. Isso aqui já foi muito mais, viu, pessoal? Na Revolução Industrial, isso aqui era praticamente 100%. Tanto ela como a termoelétrica também, né? Então aqui você tem o quê? Petróleo, derivado, óleo diesel, gasolina, alta combustão e eliminação de gases de efeito estufa. Depois, olha aqui, ó, derivados da cana, o biocombustível, né? O biocombustível com 17,5%. Depois, aqui, ó, entre a hidráulica, e o Brasil é abençoado para isso, a gente não pode esquecer, a nossa geografia, a bacia hidrográfica que nós temos, favorece essa fonte hidráulica aqui, tirar energia a partir da força da água. Então nós temos as hidráulicas, né? A gente lembra logo da São Francisco, Rio São Francisco, né? Através da Chesf, que é bem nordestina. Então o que mais? Gás natural, esse gás de viés, 12,3%. Aí aqui ele bota em torno de 8% carvão e lenha, queima de matéria orgânica, ó, uma emissão grande também de gases de efeito estufa. O carvão, esse carvão aqui é o carvão vegetal. O que mais? Energias renováveis, vou te mostrar já já ela, ó, que é a eólica, né? A energia solar, 5,4%. O que a gente precisa, o que o Ministério do Meio Ambiente precisa é aumentar, disponibilizar esse tipo de fonte. Só ela pode diminuir esse efeito catastrófico poluente. Outras fontes não renováveis e tal, energia nuclear 1,5%. O Brasil realmente é inoperante nesse tipo de energia, né? A gente lembra Angra 1, Angra 2, Angra 2 foi desativada, muito perigoso a destinação. Eu vou falar já já de energia nuclear. Vamos começar pelas fontes de energias renováveis, hidrelétrica. Seguindo o material de vocês, força da água. Então eu vou ser bem objetivo. Qual o perigo dela? A eficiência dela energética é muito alta. O Brasil tem isso aqui como principal fonte de energia. Quando eu falo energia, entendo energia da casa, né? Dessas empresas, né? Como Coelba, como a CELP, né? A CEMIG, lá em Minas Gerais, que controla a energia elétrica, beleza? Então o Brasil tem como fonte essas hidrelétricas, Itaipu, Chesf e assim por diante. Certo, gente? O que é que consiste aqui? A água represada entra dentro de uma fonte geradora, com cilindro aqui com a turbina, girou a turbina, você tem a conversão de energia hidráulica em energia mecânica, gerando a turbina. Consequentemente, isso aqui vai ser convertido em energia elétrica para abastecer aí esses centros de eletricidade. Mas o que é que acontece?
Você, para resfriar essa turbina, você usa a própria água que está aqui dentro desse duto, ó. Então ela é devolvida para o curso do rio, só que ela é devolvida aquecida. E água aquecida favorece o DBO que a gente viu, a demanda bioquímica de oxigênio. O nível de O2 aqui é muito baixo, então mata as formas de vida aqui ao redor dessas fontes hidrelétricas. Você forma verdadeiros pântanos, é aquele cheiro de metano muito forte, uma grande quantidade de matéria orgânica morta aqui ao redor dessas hidrelétricas. Por conta da baixa quantidade de oxigênio, proliferam-se bactérias que são metanogênicas, bactérias que são anaeróbicas. Fontes renováveis, aqui ó, energia solar. Gente, o grande problema da energia solar é o custo, é a manutenção. Ela chega a encarecer uma construção civil em 40%. Então é isso que eu digo que o Ministério do Meio Ambiente deve intervir, diminuindo a taxa de importação dessas células, a gente chama de placas fotovoltaicas, que vão captar energia luminosa e armazenar nessas baterias. Hoje, gente, tem muitas casas que utilizam isso aqui, ó, quase 100% de energia solar totalmente renovável. Claro, qual é o poluente aqui, professor? Tem poluente. Porque isso aqui, ó, essas baterias e essas placas são feitas à base de quê? De chumbo, de cádmio, material pesado, que se vazar nessa manutenção que você não fizer corretamente, vai contaminar o meio ambiente. Então é uma fonte renovável, mas é uma fonte renovável de alto custo. Por isso que pouco se investe. Mas seria o ideal, você pelo menos equilibrar com a energia solar. Muitos campi, viu gente, das universidades federais e dos institutos federais, ou daqui de Caruaru que eu trabalho, já usa boa parte da energia para o campus, é utilizada de energia solar. Energia eólica, lembra dela? Através do movimento de quê, gente? Essas hélices gigantescas girando pela força do vento. Só que aqui você tem que colocar em cidades que sejam abertas, né? Não pode ser em vales que o vento não circula. Então tem que ser em cidades abertas, onde as condições de correntes de massa de vento seja muito forte, para poder girar essas turbinas, perfeito? Ali no complexo do Salgadinho, lá em Olinda, entre Olinda e Recife, ali perto do centro de convenções, né, daquele shopping que é o Shopping Tacaruna, você tem essas hélices aqui, né, gigantescas, né, gente? Só vê quando na BR está sendo conduzida através daqueles carros batedores que ficam, os caminhões gigantescos, aquele é uma hélice só sendo carregada, é muito grande. Então, professor, o rendimento energético não é tão alto, e qual é a fonte de poluição? Olha que pergunta interessante. Isso é tão saudável, professor? Tem fonte de poluição? Tem sim. Gente, já foi comprovado que aves migratórias são mortas por essas hélices. E vejam a importância, ó, aí isso é insignificante, não tem nada de insignificante. Isso traz prejuízo. As aves migratórias estão indo do canto para o outro, né? Para desovar, para acasalar, são sugadas por essas fontes, por essas hélices aí, são mortas. O que mais? Poluição sonora, o ruído que isso aqui gera. Por isso que eles botam em regiões distantes de bairros, de casas, tá? Não existe nenhuma fonte, mesmo sendo renovável, que não seja poluidora. O que mais? Vamos ver as não renováveis para a gente fechar? Termoelétrica. Termoelétrica a gente sabe que precisa da lenha, né? Para, consequentemente, aquecer aqui a água, mudar o estado físico da água, tornando ela vapor. E aí você tem a combustão da madeira nessas caldeiras, né, gente? Emitindo aí, se eu estou queimando biomassa, emite gases à base de enxofre, nitrogênio, à base de carbono, como gás carbônico, que é o dióxido, monóxido de carbono. Então, as termoelétricas, gente, que ainda é utilizada no Brasil através do vapor, que vai gerar essa turbina, fazendo uma modificação de energia mecânica em energia elétrica, né? Uma conversão através do calor aqui do vapor, as turbinas giram as suas hélices e aí você tem a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Essa é a termoelétrica, também poluidora por emissão dos gases, certo? E aqui a gente fecha com a energia nuclear. Uma usina nuclear requer um cuidado muito grande, desde a manutenção do material que é utilizado, do reator, porque aqui é vapor do mesmo jeito, só que o reator vai promover a fissão nuclear, fissão dos elementos radioativos, urânio,
Tá lembrado disso, gente? E aí, quando você usa essa bomba nesse reator com os elementos de radioatividade, elementos nucleares, você vai aquecer esse vapor aqui, ó, que vai girar a turbina e converter energia mecânica em energia elétrica através de um gerador de eletricidade. Então, gente, césio, urânio são utilizados aqui nas usinas nucleares. Então, qualquer perigo de vazamento é fatal. Os acidentes que a história nos mostraram e nos mostram, né? Chernobyl na Ucrânia é o maior de todos, incomparável, mais de 3 décadas e ainda tem radiação. Veja o que aconteceu em Chernobyl na Ucrânia, né? Uma cidade deserta por conta da radiação. Eu não vou citar nem Fukushima no Japão, porque o caso de Fukushima foi por conta de um maremoto. Não foi um vazamento por conta da manutenção, né, como foi lá em Chernobyl. Foi um maremoto que acabou atingindo as turbinas. Mas você viu o prejuízo que os japoneses tiveram, as mortes que aconteceram nessa região de Fukushima, no Japão. Não é? No Brasil a gente teve, não por conta de usina nuclear, mas o caso do césio, que aconteceu lá em Goiânia, capital do estado de Goiás. O cara foi pegar um material radioativo numa máquina de raio-x e levou, era um catador de lixo, né? Que leva para essa questão de ferro velho, e ali com a marreta ele quebrou uma cápsula contendo césio, contaminando pessoas. Né? Era uma favela, era um bairro humilde lá de Goiânia, mas acabou contaminando muita gente lá. Então, o perigo das usinas nucleares é o descarte do material. Depois que você fizer esse processo de fissão nuclear, como é que eu vou descartar agora esse elemento radioativo? Então tem que ter toda uma logística, uma organização e uma infraestrutura para que isso aconteça. Rendimento energético incomparável. Não se compara o rendimento de energia que uma usina nuclear é capaz de produzir. Por isso que os grandes países utilizam. E tem isso aqui como arma, né? Tem isso aqui como soberania, demarcação de território e poder. É o que acontece com a Coreia. Né? Então, gente, a usina nuclear, ela é eficiente como fonte de energia, é uma energia não renovável, altamente poluidora e que traz um risco muito grande de um desastre ambiental de proporções inimagináveis, viu, gente? Beleza, meus feras? Assim a gente fecha a nossa aula 23, encerra também a ecologia, faz as questões do caderno, faz as questões complementares, participa da nossa monitoria por videoconferência, gente. Muita gente participando com os nossos monitores. Estude sempre com quem tem tempo para você. Até uma próxima aula.